Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, professor William aqui. Olha só, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Que eu estou acrescentando uma aula aqui e essa aula ela já foi passada, né? Nós já estamos bem avançados ali no edital, mas eu quero mostrar para vocês aonde eu estou encaixando essa aula e aonde que ela vai ficar organizada aqui na playlist, tá? Lembrando, as pessoas que já possuem a apostila, basta acessar o site e realizar o download novamente, que já vai estar organizadinho para você na sequência. Olha só, pessoal, aproveitando para a gente se situar aqui no edital, né? Então, toda essa parte que está em verde aqui, até essa parte de cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa jurídica, eu falei para vocês chegando nessa aula de número 13, ok? Quando eu cheguei nessa aula de número 13, nós tivemos uma introdução aos tipos e constituição das pessoas, que são esses dois slides aqui. Então, você pode verificar aqui no finalzinho da aula, eu falo sobre lucro real, presumido, simples nacional, falo sobre microempresa, empresa de pequeno porte e MEI, só que eu falo de forma muito resumida. E eu deixei claro que depois, né, porque quando eu tinha gravado essa aula era antes do edital sair, eu falei depois que o edital sair eu vou trazer a atualização. Ok, então o que eu fiz? Né? Tirando esse slide de lado, depois dessa parte aqui de cadastro de pessoa física e jurídica, que é a aula de número 13, eu estarei inserindo para vocês a aula de número 13A. Tá? Essa aula de número 13A, ela vai falar justamente da composição societária acionária e das formas de tributação. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês no material, tá? Eu vou dar um zoom aqui, já mostro ali para vocês. Vai ser essa aula aqui, ó, tipos e constituição das pessoas, só que aí eu trouxe um detalhamento maior. Falei aqui, né, vou ainda gravar essa aula e vou postar para vocês logo em sequência aí desse vídeo. E aqui tem as características de cada um, do MEI, do empresário individual, da sociedade limitada, unipessoal SLU. E tem as formas de tributação, simples nacional, lucro real e lucro presumido. Portanto, pessoal, esses slides que eu estou apresentando aqui neste momento, logo após o cadastro de pessoa física e jurídica, ele está substituindo esses iniciais aqui, que era justamente o que eu tinha feito somente de introdutório, tá bom? Então, esses saíram da apostila e os outros entraram. E aí, para isso, eu estarei publicando essa aula, como eu falei para vocês, a aula de número 13A, que ela vai ficar logo aqui na sequência, beleza? Então é só você seguir na sequência a playlist aí que tá tudo ok. Então beleza, ó, então tipos e constituições das pessoas aqui, essa aula que eu vou estar postando aí para vocês, né, com a composição societária, formas de tributação, e aí depois você já tem aula logo em seguida aqui de mandatos e procurações, ok, tá tudo perfeito. Uma outra coisa que eu quero aproveitar e falar para vocês é do seguinte: quando eu falei de essas operações de crédito bancário aqui, que é essa aula de número 12, agora eu quero mostrar aqui de novo o slide para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui tela cheia. Quando eu falei dessa parte aqui de operações de crédito bancário, que é o inicialzinho aqui desse módulo 2, eu já trouxe para vocês também a parte de modalidades de crédito, tipos de crédito, elementos de crédito, o que é um prazo de total de financiamento, quais são os requisitos do crédito, trouxe tudo para vocês também. Só que agora, depois dessa parte, eu acrescentei também a análise do crédito, que é justamente aquilo que a gente chama de 5 Cs do crédito, que é o caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Tá bom? Então, vou trazer essa aula também específica, que é análise qualitativa, análise quantitativa. E esta aula estará disponibilizada, ó, logo após essa operação de crédito bancário. Vai ser a aula 12A. Então, vou colocar também aqui na sequência. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de fundamentos do crédito, conceito de crédito, elementos, requisitos, tudo isso foi adicionado, né? Já temos aí na aula na sequência. Risco da atividade bancária, pessoal. Esse tópico 2.4, ele faz parte desse tópico de risco. Então, eu trouxe para vocês o risco de crédito, mercado operacional, sistêmico, liquidez, principais variáveis relacionadas a risco de crédito, clientes, operação. Tudo isso eu trouxe para vocês. Tá bom? Então, ó, você tem aqui na sequência a aula 14, risco de ativos, fala de risco de mercado, liquidez, crédito e outros tipos de risco. Então, tá tudo aí, ok? Só que essa parte de risco da atividade bancária, eu acrescentei também uma aula extra que eu tô falando dos acordos de Basileia.
porque isso faz parte da atividade bancária e eu já vi caindo em provas anteriores. E essa parte de risco de Basileia, ele ficou aqui no finalzão, que é a nossa aula 43, tá? Eu avisei também sobre essa aula. Algumas pessoas até comentaram, mas não tem Basileia no edital. Mas isso aqui está dentro do risco da atividade bancária, beleza? Inclusive, eu já vi questão do BNB falando de Basileia, então resolvi trazer para vocês. Beleza, pessoal, e só para você continuar se situando, né? Quando você fala aqui de tipos de operação de crédito bancário, empréstimo, desconto, financiamento, adiamento, eu falei também já para vocês nessa aula aqui de desconto de títulos, tá tudo aqui. Quando eu falo de operações aqui de crédito direto ao consumidor, crédito geral, desconto de duplicatas, notas promissórias, cheques pré-datados, conta garantida, tudo isso daqui, ó, ele já foi tratado. Então tem aqui Pronaf, depois tem o FNE, tem o Finame, tem o FAT, tem aqui a parte de cheque CCF que eu coloquei para vocês, CDB, RDB, fundo de investimento. Então, ó, tudo na sequência, você tem a aula aqui correto, tá? Aonde que nós paramos nesse exato momento? Então, nós finalizamos essa parte aqui de planos de seguros. Então, ó, vamos descer aqui no tópico 3.5, a gente desce até aqui. Né, serviço de compensação em cheques e outros papéis, esses daqui eu vou passar quando eu falar do SPB para vocês. Então, nós praticamente paramos aqui, ó. Tópico 3.8. As aulas, elas são todas terças e quintas, às 18, no horário de Brasília. Então, ó, a nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 44, ela entra aqui no convênio de arrecadação de pagamentos. Tá bom? E aí depois a gente já entra no SPB e depois começa o módulo 4. Então, tudo aqui, ó, já foi tratado com vocês. Então, basicamente, nós já finalizamos 50% do edital de conhecimentos bancários. Tá bom? E essas outras aulas serão publicadas na devida sequência. Então, esse vídeo é para você se situar, entender. Eu espero que você não tenha pulado esse vídeo, para que não fique nenhuma dúvida para você. Beleza? Então, quem tem minha apostila e acompanha, é só entrar novamente, baixar, que já está na sequência exata aí para você. E você continua seguindo aqui a sequência da playlist, que é o que eu sempre trago para vocês organizadinho. Fechou? Então é isso aí, galera. Manda ver. Bons estudos aí para vocês. Sucesso sempre. Tchau, tchau.